meu povo! Ô, só, ajuda nós a comprar um ovo. Tá meio caro. Dá uma clicada no link aí do lado. Nessa fotinha aí, feia aí minha, do desenho. Ajuda aí, se inscreve. O capítulo continua, com Choi dando sua explicação de como ela ficou forte. Ela matou tantos monstros lá dentro que seu status subiu de rank C para rank A e ai, quando ela saiu o tempo lá fora não havia passado. E todos seus antigos companheiros, incluindo Nara, estavam lá fora no mesmo lugar. Sua amiga Nara fica desacreditada de tudo. Ela se recorda das besteiras que disse quando estava bêbada. E acaba se lembrando que ela foi salva e não seus outros companheiros. Uma amargura vem de dentro dela, recordando-se que ela não valia também ser salva. Ela pensa que deveria ser morta, pois não teve forças para impedir que seu antigo namorado de fechar o portão da dungeon, chorando amargamente, agora sim. Arrependimento genuíno, Choi ri da situação, dizendo que ela não a salvou porque valia a pena. Foi salva por apenas capricho da parte dela. Mas mesmo assim, não se importando com as falas de Choi, Nara demonstra arrependimento. Choi fica sem palavras, pois percebe que Nara demonstrou algo que ela não sentia faz tempo: carinho. No dia seguinte, Choi está treinando com Kim no campo de batalha e conversam sobre receber pedidos de desculpas. Choi tem dúvidas se ele já recebeu uma declaração de perdão antes. O rapaz, sem entender onde ela quer chegar com essa conversa, diz que já recebeu. Choi se recorda que antigamente ela vivia pedindo desculpas, mesmo sem precisar, dentro da dungeon antes que a porta se fechasse. Ela recorda que Nara foi a única a tentar impedir. E na noite passada, ela demonstrou arrependimento verdadeiro ao saber de toda a verdade, pois Nara nem era a verdadeira pessoa que deveria pedir perdão. Ainda assim, ela sentiu como se, pela primeira vez, alguém realmente tivesse a enxergado. E tudo isso é novo para Choi. E no fim de tudo, a conversa se desdobra. E Kim, pela conversa, descobre que Choi falava de Nara. Logo em seu apartamento, Kim raciocina se deve levar Choi novamente na dungeon oculta, pois da última vez ela acabou se descontrolando. Quando a porta de seu apartamento se abre, ele se assusta, pois é a sua irmã que está na sua frente, com uma cara de zangada. Ele se assusta e fala: meu Deus, por que tem uma gorila aqui? Ele lembra que se sua irmã maluca descobrir que ele está procurando dungeons ocultas, ela vai matar ele. Sua irmã cobra explicações dele, quer saber se em todo esse tempo que ela estava fora ele estava se divertindo e ficando de bobeira. Seu irmão dá uma desculpa meia boca e ela o olha com um olhar ameaçador e diz: só para te esclarecer, você não estava procurando dungeons ocultas enquanto eu estava fora, né? Se esquecendo que sua irmã é uma gorila lunática, ele a acaba xingando sem pensar. Ela acerta um soco em sua barriga para dar uma lição nele de que ela não é uma pessoa qualquer, e sim sua irmã mais velha. Pegando pesado, ele revida a chamando de sua gorila. Os dois começam uma briga de irmãos de socos. 5 minutos somente sem perder a amizade. Ela agora quer saber a verdade. O que ele estava fazendo esse tempo todo, e de maneira descarada diz que estava namorando. Sua irmã fica desacreditada no que ouviu. Ela quer saber quem foi a louca que aceitou namorar com ele. Ela pergunta todos os detalhes, como a conheceu, qual o nome dela, se ela é perigosa, pois ele falou que a conheceu em um ringue de luta proibido. Ela se preocupa com seu irmão, e ele a acalma dizendo que ela é uma caçadora de rank C e não está afiliada a nenhuma guilda. Ele, querendo ocultar suas mentiras, não deixando sua irmã saber de toda a verdade, acaba colocando Choi em maus lençóis. Ela chama seu irmão de preguiçoso, pois ele tem tempo de ter um caso e não se importa com seu trabalho. Kim raciocina e lembra que só há um motivo para sua irmã estar pegando em seu pé: sua guilda Rebellion não tem muitos membros para fazer time com eles e entrar nas dungeons, porque os dois não são do tipo de atuar respeitando as regras impostas pela guilda. Os dois vão na frente do tanque e ambos os dois faziam competições entre si
Eles ignoram o líder da equipe, deixa seus companheiros de equipe para trás. No fim de tudo, os dois causaram todo tipo de problemas e não conseguem achar mais ninguém para fazer time, pois eventualmente todos os membros da sua guilda pararam de fazer time com eles. Eles há um bom tempo estão procurando uma pessoa para fazer grupo. De repente a gorila louca pergunta: e a sua ficante? Vendo na merda que se meteu, caramba, deu merda, me ferrei. Sua irmã sugere uma coisa louca. Vamos fazer um time de 3 pessoas. E vocês serão o casal. E ainda por cima vocês podem ter um encontro. E não se importe comigo, tá bom? Não tô nem aí pra vocês dois flertando lá dentro. Só quero saber quantos monstros consigo despedaçar sozinha. Mas e aí, me diz, do que ela gosta? De que comida ela gosta? Quando devemos fazer uma reunião familiar? Meu amigo, se ferrou. Essa gorila ficou doida. No capítulo seguinte, Nara olha para sua casa e diz que é uma merda ter que voltar para casa. Se recordando das coisas que rolaram na noite passada, ela se lembra que a história que Choi contou foi demais para ela, mesmo pedindo desculpas. É muito estranho ter que encará-la tão cedo. Fazer o que posso fazer nessa situação? Bem, Choi não deve ter algum lugar para ir, então vou considerar todas essas coisas e deixar para lá. Hoje estou exausta. Antes de abrir a porta de sua casa, Choi dá um susto na menina Nara. Em um diálogo rápido, ela já diz que vai se mudar. Nara fica sem entender o que está acontecendo, porque ela mesma havia dito que não tinha lugar para ficar. Um tempo antes da conversa atual, Choi se lembra que ela perdeu a consciência e tem medo que aquilo possa acontecer novamente. A primeira vez foi ao lado de Kim. Se acontecer de novo dentro da dungeon, tá tudo bem. Agora, se for perto da Nara, isso é imperdoável. Não posso deixar isso acontecer. Para que Nara não perceba a verdade, começa uma conversa qualquer só para descontrair. Nara a enche de elogios e Choi se lembra que cozinhava bastante. Ainda é capaz de cozinhar qualquer coisa. Basta ter os ingredientes corretos. Infelizmente, acabou se lembrando do vagabundo do homem que a largou, pois ela cozinhava para ele quando estavam juntos. E na raiva, ela solta "morre carniça" e no mesmo tempo, lapso de TDAH vem à tona lembrando que o imbecil já está morto. E Nara acaba cuspindo a comida para fora e pensa: essa mulher é louca, só pode. Logo em seguida, recebendo uma chamada inesperada em seu celular. A mensagem a assusta, pois é da Guilda Rebellion. Ela passou no primeiro teste. Sua alegria é tanta que sente que foi abençoada por anjos. Choi pergunta quando será o segundo teste. É daqui a 3 dias que eu vou lá fazer e irá ser em uma dungeon. Elas topam comemorar a boa notícia com um belo soju e resolvem se embebedar até desmaiarem. As duas estão bêbadas de tanto tomar soju. Nara, antes de dormir, consegue dizer algumas palavras lúcidas a Choi. Ei, será que eu vou conseguir passar no teste? Sua amiga diz a ela para parar de ficar exigindo tanto de si mesma e aproveitar, pois ela é uma ótima caçadora e na guilda antiga todos a elogiavam. Então vai logo dormir e descansa sua cabeça. Choi mexia em seu celular quando de repente Kim a envia um convite. Ei, tá a fim de entrar na Guilda Rebellion? Ela joga o celular pro lado e escreve uma risada, despistando Kim da resposta que ele queria. Logo na manhã, a maluca da irmã do Kim estava na porta de sua casa. Ela se apresenta para Choi, dizendo que é a irmã mais velha do Kim. Choi se zanga com Kim, pois ele fica falando coisas desnecessárias para sua irmã, principalmente sobre Choi. Ela de repente percebe algo estranho vindo da parte dele. E lá o moço fica com a mão na boca, mandando ela disfarçar para não abrir a boca e falar besteira, pois se ela descobrir tudo ele tá ferrado. O motivo principal de sua irmã ir ver Choi pessoalmente é para saber o motivo da oferta para entrar na guilda ser recusada, de maneira tão leviana, sem se importar. E agora, de maneira oficial, a oferece a chance de entrar para a guilda, pois agora é ela que está fazendo o convite.
No capítulo seguinte, a doida da mulher pensa que recusar a oferta de entrar na Guilda Rebellion é a chance de receber grandes benefícios que caçadores comuns como ela nunca sonhariam receber nem imaginar. Os dois a enchem de promessas, benefícios dentre muitas outras coisas, e de uma forma seca e sem preocupação alguma diz: "Não, obrigada." A gorila maluca fica sem acreditar, mas Kim já espera essa reação vinda da Choi. Sua irmã tenta de todas as formas fazer ela aceitar o pedido, tentando saber o motivo ou causa da recusa. Ela pensa que Choi não conhece os dois, mas ela está totalmente enganada. Choi conhece os dois perfeitamente. Eles são conhecidos no mundo dos caçadores como irmãos milagrosos. Mesmo assim, ela continua sem entender, mesmo sabendo quem são os dois. Em sua mente, ela reluta sem entender o porquê de uma caçadora de rank se estar recusando a oferta que todos um dia lutam para obter em suas vidas. Kim Yeon-han e Kim Dong-ju. Ambos os dois são de rank S. Um nascimento de um despertado de rank S é tão raro que é praticamente um milagre. A mídia os chamou de irmãos milagrosos por um tempo. Eu sei disso porque a Nara me fez decorar essas coisas. Mas o mais importante, o porquê que esses dois me procuraram. Yeon fica desolada, pois essa era a única chance deles entrarem em uma Dungeon in Time. Já que ninguém mais quer fazer time com os dois, Yeon acaba jogando a merda no ventilador. Então não ouse sair mais com o Dong-ju. Choi saca toda. História e diz: beleza, então é isso. Ei, Dong-ju, desculpe, eu não gosto de você. E como uma pancada em seu coração ele recebe essas palavras, sua irmã até esquece de tudo que havia dito e lembra: eita, ele foi rejeitado mesmo antes de se confessar a ela. Que história! As duas tiram onda da cara dele e riem de tudo. E como? Se fosse uma rachadura, uma imagem assustadora aparece em sua frente. Ela acaba percebendo antes de todos o que estava por vir. Uma sensação estranha. E ela percebe que era logo em sua frente um portal se rasgando em dois. Eles correm desesperadamente por suas vidas. O portal começa a sugar tudo e destruir tudo em seu redor. E estando longe do perigo, ela olha para trás. Sim, é uma dungeon não explorada. Um tempo depois, o local já está cheio de policiais. Eles querem entrar, mas são proibidos pelas autoridades. Os procedimentos têm que ser feitos, verificar grau de poder da dungeon. Somente times qualificados podem entrar. Mesmo eles encontrando a dungeon primeiro que todos, uma oficial inspetora os impede de entrar. A mulher fala que eles têm que seguir as regras. Ainda por cima, nenhum deles estavam com o time fechado para entrar na dungeon. De repente, uma integrante da Guilda Rebellion chega, mas somente ela. Os outros membros não irão ir. Nesse momento, Yeon dá um ataque de vitimismo olhando para Choi. Viu, Choi? Ninguém quer fazer time com a gente. Ela olha e... Ué, cadê ela? Eles procuram e se perguntam: ué, onde ela foi? Não me diga que ela entrou na dungeon. No capítulo seguinte, eles ficam sem acreditar que aquela rank C entrou na dungeon. Ela não esperou nem mesmo a dungeon ser classificada para poder entrar. Foi metendo logo os pés pelas mãos. Yeon fala que era ela que deveria ter feito isso e não aquela caçadora. Ela briga com seu irmão como se fosse uma criança mimada querendo agir por conta própria e sai correndo que nem uma louca para dentro da dungeon. Seu irmão percebe a merda que está por vir. Ele acaba agarrando sua irmã pelas costas e pede para cada pessoa ali segure uma parte do corpo dela, para que ela não escape. Por um pequeno momento ele esqueceu que sua irmã também é uma louca lunática. A inspetora pergunta se a pessoa que entrou na dungeon era a caçadora Ryun Choi. Ele já vê que essa inspetora sanguessuga vai acabar arrumando problemas para Choi, pois se ela começar a demonstrar interesse pela Choi, as coisas podem sair do controle. Mesmo que os dois tenham autorização para entrar nas dungeons, os dois têm que evitar entrar juntos a partir de agora. Pois se as pessoas verem que uma rank C está lutando como se fosse uma rank A,
ela pode ser acusada de fraudar o registro, pode acabar sendo enviada para a prisão. Kim Dong-ju diz que isso tá ficando uma merda. Posteriormente, a moça da consultoria fala que os relatórios foram concluídos e a classificação da dungeon foi declarada como Rank B. Porém, ninguém pode entrar ainda, pois os relatórios mostram uma quebra repentina da dungeon. Eles fizeram uma solicitação com urgência ao setor de associação. Dong-ju vê que Choi pode estar em perigo e decide tomar uma atitude de salvá-la. Ele sai correndo para dentro da dungeon sem perder tempo. Já lá dentro, Choi não encontra nada. Se sentindo decepcionada, pensando que iria encontrar monstros poderosos para lutar, de repente, ela chega em um lugar que remetem a ruínas antigas. Ela está de costa e penas caem do céu. Ao olhar para trás, já percebendo uma presença ali, ela encontra um monstro logo acima, algo como um olho de asas que lembram anjos. Ela chama o monstro de feio e ele se enfurece indo em sua direção com toda a fúria. Lança rajadas de penas cortantes que parecem mais como poderosas lâminas cortantes. Ela desvia de todos os ataques sem dificuldades e prepara seu poderoso soco. Seu soco é tão forte que deixa uma marca de sua mão no olho da criatura e um jato de sangue é visto saindo do monstro. O monstro, mesmo antes de cair destruído no chão, ele lança um grito. Isso é como uma convocação para atrair mais de sua espécie. Logo, uma multidão de barulhos vem por cima da garota. Ela olha e vê centenas de monstros, se sentindo agradecida, pois já estava ficando com tédio de tanto esperar. Todos os monstros lançam seus ataques poderosos todos juntos. Mas, como era de se esperar, facilmente Choi se livre de todos, apenas desviando. Ela analisa e vê que os ataques têm um tempo de recarga, pois no momento que seus ataques cessam, ela vê e lança seus ataques poderosos. Sua mão é uma arma viva que parece uma própria espada. Ela fatia seus inimigos sem dificuldades, usando apenas sua mão. Os monstros começam a cair do céu, o chão é pintado de vermelho do sangue de seus inimigos. E de uma maneira inesperada, seus status começam a subir sem parar. Choi se surpreende. Por que isso só aconteceu dentro da dungeon oculta onde ganhou seus poderes? Ela fica animada, pois está valendo a pena. Ela sorri e diz que ainda restam muitos para matar. No capítulo seguinte, do lado de fora, a suporte da Guilda Rebellion fica sem saber o que faz, pois até a pessoa que estava mantendo o controle da situação saiu correndo para dentro da dungeon sem pensar duas vezes. Ela olha para Yeon e ela está com as mãos juntas, admirada por causa da coragem e o romantismo de seu irmão, e diz que precisa ver com seus próprios olhos como isso vai acabar. Mas ela fala isso da maneira mais horrível, porque isso é somente uma desculpa para ela poder entrar, e sai em disparada em direção à dungeon. Dentro da dungeon, Choi continua matando monstros e seus status não param de subir. Ela sente um êxtase imenso matando monstros, pois já fazia um tempo que ela não se sentia viva. Ela pensa que cada vez que seus status sobe, cada vez que o monstro cai no chão morto, ela percebe que é como se algo dentro dela estivesse crescendo. Uma sede de sangue começa a alimentar mais, e ela pensa que isso ainda não é o suficiente, pois precisa de mais. Posteriormente, um monstro aparece acima dela, disparando ataques sem parar. Ela acaba se deixando levar e a sede por mais. Toma conta dela. Ela puxa a asa do monstro querendo que ele grite e peça ajuda. Ela verifica seus status e diz que não está subindo tanto quanto subiu na dungeon dos louva a Deus. E de repente, o grito do monstro morto sem piedade fez efeito. Muito. Mas monstros aparecem no céu, e quando ela se prepara para lançar seus ataques novamente, pedras são vistas voando na direção dos monstros. Após um impacto poderoso e certeiro, todos os monstros no céu são destruídos instantaneamente.
Ela olha para trás irritada. Alguém pegou sua presa e sim, era Dong-ju. Choi começa gritando com ele. Ei, porque você apareceu de repente e pegou todas as minhas presas? Ele a repreende, pois ela está tentando ser pega e posteriormente ser presa, pois ela não é mais uma Rank C. Ele a adverte, pois a policial inspetora está do lado de fora e ela pode ser um grande problema no futuro. Ele dá um item para que Choi se limpe de toda aquela sujeira de sangue de monstro. Enquanto ela se limpa, ele a pergunta se ela já matou alguém. E ela diz que sim, sem se preocupar com as consequências. Ela diz que foi simples, pois seu namorado a deixou para morrer em um ninho de louva. A Deus, então, ela se vingou. Ela fala que tá limpinha e cheirosinha e fala que tá tudo bem, pois quem sabe dessa história é só ela e a Nara, o resto do time, estão todos mortos. Ele briga com ela, pois fala isso como se fosse uma coisa mais normal do mundo. E ele acaba soltando palavras que não podiam ser ditas ali naquele momento. Só menti porque não podia deixar minha irmã saber que eu estava caçando uma dungeon oculta. Sua irmã, a gorila maluca, estava escutando toda a conversa dos dois enquanto eles brigavam. Ela ouviu tudo sobre o que Choi fez e que seu irmão estava procurando dungeons ocultas. De repente ele olha para o lado e uma mão já está em sua cara. Sua irmã pega seu rosto e o lança em direção ao chão com muita força. Com um olhar de fúria, ela olha para Choi dizendo: Eis sobre o que meu irmão disse agora. Você pode me explicar? No capítulo seguinte, Yeon se recorda do passado. No meio da multidão de repórteres, ela dá um grito, chamando o homem por seu nome. E ela o acusa de matar todos, somente por causa de um item encontrado na dungeon oculta. Sem demonstrar compaixão alguma pelos mortos, o homem diz que matou e não se sente arrependido e fez o que tinha que ser feito. Yeon se enfurece e se lança em direção ao homem. Ela arma um soco em direção ao homem que destrói tudo ao seu redor. Os repórteres correm de medo e ela é mostrada em cima do homem. Ele era seu antigo líder de guilda. Ela chora por ter perdido aquelas peças. Retornando à história atual, Yeon questiona Choi do porquê ela está procurando dungeons ocultas com seu irmão e ainda por cima, uma assassina. Choi lança palavras sem pensar nas consequências, dizendo que pessoas morrendo em dungeon é o mais normal. Ei, se alguém morre em uma dungeon, não haveria motivos para isso. A aparência de Yeon está assustadora e cheia de ira. Ela fala que Choi não se importaria com seu irmão caso ele venha a morrer ali mesmo, não é? Dong-ju percebe que para sua irmã dizer tais palavras é porque ela tá puta. Choi sorridente diz: Bem, vá em frente e tente matá-lo. De repente, ele acaba fugindo usando seu poder e cava um buraco para outro lugar longe da louca. Dong-ju fala para sua irmã que ela não pode se deixar levar pela lunática da Choi e no mesmo instante ela morde o braço dele. Sua irmã fica incrédula como ele consegue conviver com uma mulher, capaz de matar outras pessoas e ainda por cima ficar procurando dungeons ocultas com ela. Yeon fica furiosa com seu irmão dizendo que você não faz ideia da quantidade de pessoas que já morreram procurando dungeons ocultas. As pessoas ficam loucas querendo aqueles itens ocultos. Acorde Kim Dong-ju. Existem outras maneiras de ficar mais forte além de dungeons ocultas. Eu te fiz forte assim sem esses itens, não fiz? Choi analisa a situação e vê que existem outras maneiras de se ficar fortes sem ter que matar monstros. Enquanto ela pensava, uma lâmina super rápida passa em direção ao seu olho. É a Yeon lançando um golpe muito poderoso em cima dela. Choi acaba caindo desacordada no chão pela pancada que recebeu. Yeon olha para ela. E quem você pensa que é uma mera rank? C, ainda por cima dentro de um dungeon. No lado de fora, a suporte da Guilda dos Irmãos está apreensiva pelo que pode estar acontecendo dentro do portal e a policial rói os dentes. Posteriormente, a analista chama a atenção da policial dizendo: Conseguimos a liberação da dungeon. Voltando aos nossos meninos dentro da dungeon, Dong-ju fala que ela passou dos limites usando sua espada e Yeon o tranquiliza falando que foi a parte de trás da lâmina.
e que se ela morrer somente, por isso é porque eventualmente ela não iria dar conta do que estava aqui dentro dessa dungeon. Yeon ameaça seu irmão dizendo que ele tem que abandonar essa coisa de procurar dungeons, pois ela mesma consegue deixar seu irmão muito mais forte. Uma história é contada de 12 anos atrás. A primeira quebra de dungeon aconteceu na Coreia, e o governo não conseguiu responder adequadamente, e mais de 10.000 vidas foram perdidas. Seus pais também estavam entre essas vítimas. E com a morte repentina dos seus pais, Yeon se tornou a chefe das famílias. Mesmo assim, ela era muito jovem para suportar toda essa dor. Ela tinha apenas 16 anos na época. E a partir daquele dia, o mundo começou a mudar rapidamente, em torno dos indivíduos despertos. E então, Yeon despertou como uma caçadora de rank CS. Ela foi a 4ª pessoa da Coreia a se tornar um rank S. Posteriormente, teorias começaram a surgir, e se seu irmão mais novo também despertar como rank S também, foi daí que começaram a pensar, irmãos milagrosos. Um dia, Dong-ju jogava bola e de repente ele chuta tão forte que a bola fica travada na parede. Ele acabou despertando mais. Foi como um rank C. Somente sua irmã e ele sabia de seu despertar. Chegando em casa um dia, ele fica sabendo que ele saiu da antiga guilda e foi para a Guilda Rebellion. Sua irmã dá uma pedra de mana vermelha a ele. Ela fala que se consumir, ela vai aumentar seus status. É um item raro, então ele deve ir em segredo. Em troca, ele não vai poder falar para ninguém e manter isso em segredo até ele atingir o rank. Aí sim, ele vai poder anunciar à mídia, pois essa é a condição que a Guilda Rebellion estabeleceu para eles. Quase ninguém sabe dessas pedras. Elas são encontradas em dungeons ocultas estabelecidas pela Guilda Rebellion. Sua irmã atinge seu ponto fraco, que são seus falecidos pais. Então, se torne mais forte para que o que aconteceu aos nossos pais não venha a acontecer com você também. Ao consumir, ele vomita sangue. De repente, seus status começam a avançar. De rank C para o rank B, sua irmã se sente feliz e satisfeita por ele estar se fortalecendo. Retornando ao tempo real, Yeon fala que eles devem limpar logo essa dungeon e evitar uma quebra. Os dois começam uma discussão acalorada. Seu irmão não se importa mais de ser forte ou fraco. Ele só quer viver a vida dele do jeito e maneira que ele quiser, e não viver mais pela vontade de sua irmã. Irritada, sua irmã puxa a espada, pois Dong-ju está decidido a procurar mais dungeons ocultas, mesmo ignorando a ordem de sua irmã mais velha. E decidida a parar seu irmão a não se afundar mais, ela avança com tudo para cima dele. Dong-ju se defende colocando sua mão no chão e levantando uma barreira de rochas resistentes. Ele está olhando para cima e ele não percebe que a Choi acordou e está escutando toda a conversa dos dois. Ele fala que a Choi tem que se tratar, mas a Choi fala que ela está bem. Nossa garota se levanta como se nada tivesse acontecido. Ela se espreguiça, já se sentindo recuperada e revigorada. Ela está determinada e decidida a ter uma revanche, pois ela foi pega de surpresa. Acabou! 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 Fala, meu povo! Ó só, tô vendo aqui que você não deu like nesse vídeo até agora. Ah, tô vendo aqui, viu? Vê se inscreve, Zé.